Aí está o regresso do Campeonato Nacional de Velocidade. A primeira jornada a ter lugar em Braga num campeonato que vai terminar só em outubro, no Estoril. Começamos então por olhar para a primeira ronda deste Racing Weekend. O circuito Vasco Sameiro foi a escolha da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para a jornada de abertura do Campeonato Nacional de Velocidade de 2014. Uma temporada cheia de novidades, a começar pela composição das grelhas, onde este ano os Sport Protótipos e os GTs correm juntos na tentativa de proporcionar maior espetáculo e passando também pela inclusão das rampas neste campeonato, o que promete muita animação neste renovado Nacional de Velocidade. Entre as novas apostas para esta temporada que agora começa, a opção de alguns nomes sonantes do automobilismo pela participação no campeonato ao volante de um Sport Protótipo. Caso de César Campanisso, campeão nacional de GTs em 2013, que faz equipa este ano com Francisco Abreu. A opção de andar nos Sport Protótipos este ano é mais exclusivamente porque é uma opção mais barata e também porque é um carro mais competitivo. Agora isto requer uma adaptação tanto da equipa como dos pilotos e acho que poderá haver alguns pilotos da equipa que já um pouco mais à vontade, mas estou contente, vamos ver o que é que vai dar. Pedro Salvador, rei na montanha, alinha este ano ao lado de Carlos Vieira, uma dupla de sucesso e aposta da Veloso Motorsport para um campeonato onde o objetivo é a conquista do Nacional. Obviamente nós sempre que entramos num campeonato é para ganhar, temos todos os ingredientes para tentar lutar pela primeira posição. O resto da época para tentar ganhar todas as corridas ou lutar pelo menos pelas vitórias, para alcançarmos o objetivo final, que é o título nacional. Na Sports and You, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes trocaram este ano Mercedes pelo Tatus na disposição de voltarem a alcançar o título de campeões nacionais de velocidade que lhes foge há um bom par de anos. Nós sempre que entramos com vontade de ganhar e é isso que nós vimos tentar fazer cá este fim de semana. Sabemos, no entanto, que temos adversários muito fortes, também com excelentes equipes, excelentes carros. Para nós está a ser uma descoberta total, tanto para mim como para o Miguel, este tipo de viaturas e para a equipa, mas acreditamos que durante o ano, se não for já, durante o ano iremos estar competitivos e queremos lutar pelos lugares cimeiros. Já para Miguel Barbosa, a adaptação ao novo carro para a participação neste campeonato nacional está a ser progressiva, mas requer muito trabalho. Tem sido um bom desafio, não é fácil, estes carros são autênticos fórmulas, portanto temos evoluído nesse processo, temos também muito que trabalhar na afinação do carro e descobrir as afinações do carro. Basicamente conseguimos trabalhar com estes pneus, que são os pneus que vamos usar no campeonato, os Pirelli, 2 dias, quinta e sexta, e portanto este é um carro muito sensível, que exige muito tempo, qualquer pequena alteração muda drasticamente o carro, e portanto há um longo trabalho a fazer, nós próprios temos que evoluir, todos temos que evoluir, mas está a ser um desafio muito interessante e acho que para mim enquanto piloto está a ser extraordinário. Uma nova aposta para vários pilotos vindos dos GTs e que este ano assumem assim o comando de monolugares neste Sport Protótipos. Fim de semana quente então em Braga, dentro e fora da pista. Nos treinos cronometrados deste Campeonato Nacional de Velocidade, destaque para o Tatus, preparado pela Veloso Motorsport, que realizou os 2 melhores cronos, garantindo assim de imediato a partida na pole position para as 2 provas do fim de semana. A melhor maneira para começar a nova temporada por parte da equipa Pedro Salvador e Carlos Vieira. Objetivo cumprido, realmente é a melhor maneira de começar a época. Os cronometrados correram muito bem, podíamos ter feito menos, mas isso podemos sempre.
mas o objetivo principal está cumprido. Pole position tanto para mim como para o Carlos, portanto perspectivas muito boas e otimistas para amanhã. Um bom trabalho de equipa a permitir então abrir boas perspectivas para a jornada de abertura do Campeonato Nacional de Velocidade para a equipa do Tatus número 33. Início então da jornada de abertura do Campeonato Nacional de Velocidade, com as atenções centradas no piloto de Braga, Carlos Vieira, que arrancava da pole position e que rapidamente imprimiu um andamento impressionante, chegando mesmo a ganhar mais de 1 segundo por volta aos seus perseguidores, tendo ao final de 3 voltas mais de 2 segundos de vantagem para José Pedro Fontes, que ocupava então o segundo lugar. A supremacia do Tatus preparado pela Veloso Motorsport era evidente e com 14 voltas cumpridas tinha já uma vantagem de 18 segundos para o carro da Sports & New, conduzido neste primeiro turno por José Pedro Fontes, que trazia na sua traseira o italiano Stefano De Val. Na quarta posição estava o campeão nacional de 2013 de GTs, César Campanisso, a mais de 19 segundos do líder. Carlos Vieira era assim o primeiro líder da corrida, construindo uma vantagem enorme antes da troca de pilotos, para o qual entrou nas boxes com 21 segundos de avanço para José Pedro Fontes. Contudo, Stefano De Val e César Campanisso já tinham encostado no carro de José Pedro Fontes e entraram juntos nas boxes, protagonizando um dos momentos da corrida. É que o italiano, que se apresentou sozinho em Braga devido a compromissos profissionais do seu irmão Nicola, conseguiu sair do pit lane primeiro que o jovem piloto da Nova Driver, Francisco Abreu, que perdeu mais tempo para iniciar o seu turno de condução. Já o líder da corrida, Carlos Vieira, bateu o recorde da pista, tendo entrado depois dos seus adversários nas boxes para que Carlos Vieira entregasse o volante do Tatus a Pedro Salvador. No entanto, o carro italiano teve dificuldades na ignição que relegaram a equipa da Veloso Motorsport para o quarto lugar. Assim, quando Pedro Salvador conseguiu finalmente entrar em pista, o acelerador ficou preso após poucas voltas e o piloto de Chaves teve de abandonar após uma saída de pista. Não estávamos à espera que acontecessem 2 problemas na mesma corrida, mas pronto, sabemos que estamos rápidos, sabemos que temos capacidade ainda para recuperar e lutar pelo título. Uma corrida é uma corrida e pronto, fica a satisfação de fazer a volta rápida, que acaba por ser o recorde da pista, já que ontem eu no crono o António Nogueira não me deixou, tapou-me e eu não consegui fazer melhor do que os 14.0. Sabia que o nosso tempo era 13.5, 13.6 e hoje com o pneu gasto estou na mesma para fazer um tempo super bom, que foi 13.9 e que acabou por ser o recorde da pista. Com o abandono de Carlos Vieira e Pedro Salvador, beneficiou o italiano Stefano De Val, que nesta fase já estava na frente da corrida com uma vantagem confortável sobre Francisco Abreu. O jovem piloto madeirense ocupava a segunda posição, um bom resultado para este jovem Francisco Abreu, que na tentativa de recuperar a sua desvantagem face ao líder, acabou por cometer um erro na saída da curva 3, entrando em peão e não conseguindo voltar a colocar o Tatus da Nova Driver em funcionamento, desistindo a 10 voltas do final da prova, um revés na aspiração da equipa de Sintra. As coisas acontecem, agora acabámos de saber que estava a derramar um pouco de óleo para o pneu, foi um erro, mas também temos que aprender e é para isso que chegámos aqui. Começámos na quinta-feira, sexta-feira, fomos sempre evoluindo e até agora estamos confiantes e são erros que acontecem, há que aprender com eles e sempre agora andar para a frente e já pensar na próxima. Com mais este abandono, a Wolf colocava 2 carros no pódio final, já que António Ricciardi e Nuno Santos aproveitaram da melhor maneira os abandonos na frente da corrida para, com uma prova consistente e segura, subirem ao terceiro lugar, terminando, contudo, a uma volta do vencedor. A segunda posição foi para Miguel Barbosa, ele que aproveitou as incidências da corrida para subir ao lugar intermédio do pódio, mas já muito distante do líder da corrida. Miguel Barbosa terminou a 1 minuto e 6 segundos do italiano De Val. O resultado é bom, fizemos o segundo lugar, era um bocadinho uma incógnita o que é que seria este início do campeonato. Sabemos que conseguimos ser rápidos em sessões curtas, mas ainda não conseguimos encontrar uma boa afinação de corrida. É normal, não fizemos nenhuma corrida ainda, não conseguimos fazer stints muito grandes, temos que trabalhar nisso. Vamos alterar agora o carro para a segunda corrida e esperar estar mais fortes
na segunda corrida em termos de ritmo de corrida. A vitória, essa sorriu a Stefano De Val, um piloto italiano mais adaptado a provas ao volante do competitivo Wolf GT 808-38, que em Braga não facilitou, entrando a vencer neste Campeonato Nacional de Velocidade. We had a bit of luck. I think that we also set up the car so it wasn't too hard on the tires, because I saw that the pace also was reduced a lot in the last part of the race for everybody, but our car was more consistent, so probably we should have worked on that also for qualifying, but still. Olhamos agora para a jornada de abertura do Campeonato Nacional de Clássicos, onde se esperava, a exemplo da temporada passada, uma forte e animada luta pela vitória, quer no Nacional de Circuitos, quer no Nacional de 1300. Assim, as primeiras horas foram dedicadas a afinar os bólides para as duas corridas do programa de provas dos Clássicos nesta jornada de abertura do Campeonato Nacional em Braga, onde Rui Alves era apontado como um dos favoritos à vitória. Nos treinos cronometrados foi Rui Costa, também ele num Ford Escort RS 1600, que garantiu a pole position para a primeira corrida do Campeonato Nacional de Clássicos, rodando em 1 minuto 26,46 segundos, a apenas a 2 décimos de segundo do escorte de Rui Costa e Rui Alves, que terminaram na segunda posição. Também o Ford Capri 3100 de António Nogueira foi bem rápido nestes treinos cronometrados, ocupando o terceiro lugar dos cronos. Previa-se assim uma animada luta pela vitória nesta primeira corrida da temporada. Com o início da corrida, Rui Costa foi surpreendido pelo Ford Capri de António Nogueira. Com um excelente arranque, assumiu a liderança, ganhando rapidamente uma vantagem de 4 segundos para o autor da pole position. Nogueira liderou até à 12ª volta, altura em que o piloto de régua foi obrigado a entrar nas boxes para desistir com problemas no seu Ford Capri. Com o abandono de António Nogueira, Rui Costa levou o Ford Escort à vitória na primeira prova, seguido por João Macedo Silva em Porsche 911 RSR e Rui Alves em Ford Escort RS 1600. No duelo dos 1300, destaque para esta curva espetacular de Vítor Araújo ao volante do Datsun 1200 e que foi obrigado a desistir mais tarde devido a problemas com a alimentação da gasolina do seu carro, permitindo assim o triunfo a José Fafiães, também ele em Datsun 1200. A segunda passagem dos Clássicos pelo Circuito de Braga não trouxe novidades. Nos 1300 assistiu-se à repetição do nome do vencedor, com José Fafiães a levar o seu Datsun 1200 ao triunfo. Uma vitória fácil para este piloto que deixou Pedro Gaspar, também ele em Datsun 1200 na segunda posição, seguido de Fernando Soares, que fechou o pódio dos Clássicos 1300. Já nos Clássicos de Circuitos, nova vitória em termos absolutos para Rui Costa. O piloto do Ford Escort RS 1600 dominou em absoluta prova, conseguindo uma vantagem de 28 segundos para o segundo classificado. João Macedo e Silva, em Porsche 911 RS, voltou a fazer uma prova muito equilibrada, repetindo assim o segundo lugar da primeira prova. Já António Nogueira, resolvidos os problemas com o Ford Capri RS, o piloto da régua que teve de recuperar desde as últimas posições, terminou na terceira posição a 59 segundos do líder. Um bom resultado para António Nogueira. Na segunda corrida tive que arrancar quase do último. Foi uma situação bastante custosa porque eu estava muito cansado. Cheguei a terceiro, vi que estava um pouco longe do segundo e do primeiro. Optei, como estava muito cansado, optei por ficar por ali, senão provavelmente era capaz de ir buscar mais 1 ou 2 lugares. Já para João Macedo Silva, o segundo lugar foi um justo prémio, apesar dos problemas mecânicos que afetaram o Porsche logo desde o início da segunda corrida. Foi um fim de semana engraçado, tive vários problemas mecânicos no início, tive um problema com a caixa e agora nesta corrida aconteceu-me um inédito que foi que a roda desapertou. E tentei fazer a corrida, foi mesmo ao vai à racha e tentei chegar à melhor posição possível. Para Rui Costa, o calor que se fez sentir na cidade dos Arcebispos obrigou uma gestão de corrida para manter os seus adversários à distância e conseguir alcançar a vitória nesta segunda prova. A corrida em si estava muito calor, eu tenho uma dificuldade aqui em Braga que é gerir pneus. Tentei forçar nas primeiras voltas para me afastar e para ganhar algum tempo, porque eu sabia que nas últimas voltas ia ter muita dificuldade de pneus, que foi o que estava a acontecer,
mas foi gerir a corrida e também gerir o Nogueira. Sabia que não tinha muita hipótese para o passar, mas sabia que ele que para o fim da corrida também ia ter dificuldades, portanto tive que gerir a corrida da melhor maneira até conseguir a vitória. O vice-campeão nacional de clássicos de circuito quer este ano fazer melhor do que nas duas últimas épocas. Quero ver, vamos tentar para o campeonato, já é 2 anos seguidos em segundo e queria realmente tentar o campeonato. A classificação final desta segunda prova da jornada de abertura do Campeonato Nacional de Clássicos, com destaque para a vitória então de Rui Costa e para Kiko Mora, que fechou o top 6. Voltamos de novo a centrar atenções no Campeonato Nacional de Velocidade para acompanhar a segunda prova da jornada de abertura que teve lugar em Braga. Muita animação, grande expectativa para se saber como iria decorrer esta segunda prova do campeonato, onde as atenções voltavam a estar centradas nos homens dos lugares da frente da grelha de partida. A exemplo da primeira corrida, a dupla Carlos Vieira e Pedro Salvador voltavam a sair da pole position, apesar do abandono na primeira prova, tendo a seu lado César Campanisso e Francisco Abreu, que também não foram felizes na prova inaugural do campeonato. Tudo aposta então para a largada, aqui o momento em que os bólides dão início à segunda prova do fim de semana, com Pedro Salvador a voltar a largar muito bem e a levar atrás de si o Francisco Abreu e o italiano Stefano De Val, bem como o Miguel Barbosa. Pedro Salvador era assim o primeiro líder da corrida, com o Tatos que divide com Carlos Vieira a voltar a ter problemas com o acelerador, que obrigaram o piloto Chaves a entrar nas boxes logo na primeira volta. Aqui o momento da paragem de Pedro Salvador nas boxes da Veloso Motorsport, uma jornada aziaga para a equipa que perdeu muito tempo atrasando-se irremediavelmente logo no início desta segunda corrida. Com Salvador fora da corrida pela vitória, Stefano De Val tinha o caminho aberto para conquistar a dobradinha em Braga na jornada de abertura do campeonato. O piloto da Wolf ficava assim com o caminho livre para a vitória, contudo Francisco Abreu, aos comandos do Tatos da Nova Driver, cumpriu um turno de condução de grande nível, pressionando fortemente o italiano durante as primeiras voltas e cavando alguma distância para Miguel Barbosa. Mais atrasado, seguiu a norma de Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão, que se viu obrigado a desistir ao cabo de 14 voltas. Um revés nas aspirações do campeão nacional de Sport Protótipos de 2013, Gonçalo Araújo, que depois do 8º lugar na primeira corrida, via-se agora obrigado a abandonar. Na luta pelos últimos lugares, destaque para José Pedro Faria e Paulo Macedo no Renault CN09 com o número 20, com o jovem piloto vindo dos kartings a ter aqui a sua primeira experiência com os Sport Protótipos, que nesta segunda prova conseguiram realizar tempos competitivos, embora o carro inglês tenha mostrado pouco colaborante. Na luta da categoria GT, destaque para António Nogueira no Porsche 911 GT3R, que foi o melhor nas duas provas do fim de semana de Braga, ao alcançar um 7º e um 8º lugar respectivamente, relegando para a segunda posição a Mândio Dias, ao volante também ele de um Porsche, mas um 911 GT3 Cup. Quanto à questão dos GTs, pronto, andei no meio, a minha guerra era com GTs, pronto, não eram muitos, mas ganhei as duas provas. Por incrível que pareça, na primeira prova eu tentei passar para primeiro, barraram-me, ou seja, porque é natural, 4 protótipos em simultâneo, eu deixei-me andar. Na segunda prova arranquei, ultrapassei uma série deles, mas não gostaram muito que eu fosse à frente, era um pequeno toque e eu saí fora de pista e fiquei para o último. Depois foi uma corrida de trás para a frente para tentar chegar o melhor, penso que andei normal. E aqui é o radical da equipa belga Donald Nansens e Wim Gettins, que teve uma saída de pista, acabando mesmo com problemas na asa traseira que fez com que não conseguissem realizar voltas suficientes para se classificarem.
Com a troca de pilotos, a luta pelo segundo lugar iria animar-se. Aqui o momento em que Miguel Barbosa cede o carro a José Pedro Fontes e logo a seguir é Francisco Abreu que, ao ser confrontado com o desgaste dos pneus, acabou por entrar nas boxes para a troca de pilotos. Este é o radical de Armando Parente e Rafael Lobato, que voltaram a ser os melhores da C3, somando um 7º lugar na geral. A recuperar posições depois do azar da primeira volta, Carlos Vieira acabaria por levar o Tatus da Veloso Motorsport ao 6º lugar da classificação final nesta segunda manga. Na frente da corrida só dava mesmo Stefan De Val, o italiano estava mais forte que a concorrência e só mesmo um azar mecânico iria fazer com que não repetisse a vitória alcançada na primeira manga. Já António Ricciardi e Nuno Santos voltaram a ter um desempenho interessante, conseguindo juntar ao 3º lugar da primeira prova um 5º lugar na derradeira corrida, o que acaba por ser uma boa prestação para esta equipa. Na 4ª posição terminou Eugénio e Sérgio Montes, que conseguiram repetir a posição da primeira prova. Excelente trabalho para a formação do Norma M20 FC da Veloso Motorsport nesta jornada inaugural do Campeonato Nacional. Na luta pelos lugares do pódio, César Campanisso continuou a debater-se com os mesmos problemas de aderência dos pneus traseiros, sendo impotente para contrariar a supremacia italiana e tinha agora de se haver com a recuperação de José Pedro Fontes no Tatus da Sports & New. Fontes conseguiu chegar à traseira de César Campanisso, mas sem o conseguir atacar, pois os seus pneus também já não apresentavam as melhores condições. Acho que foi bom, fiz um arranque normal. A ideia era não perder muito o comboio para os da frente. Andámos ali grande parte do meu turno sempre em terceiro. Os dois da frente abriram um bocadinho, tentei perder o mínimo possível, para depois o Zé Pedro conseguir tentar chegar o mais à frente possível. Alterámos o carro para esta segunda corrida, ficou um bocadinho melhor, é verdade, e pronto, portanto, satisfeito com o meu turno. Quando entrei no carro tentei forçar ao máximo para chegar ao César, que era quem estava à minha frente, conseguimos recuperar bastante, mas depois todo esse esforço também tem o seu preço, não é? E quando cheguei a ele já estava com os pneus difíceis. Para César Campanisso, o segundo lugar desta derradeira prova do fim de semana de Braga acaba por ser positivo depois das muitas dificuldades experimentadas com o desgaste dos pneus que forçaram a profunda concentração para evitar um peão. Eu reparei que ele não conseguia estar muito próximo e pensei para mim mesmo que ele estava com dificuldades também, já que ele na primeira corrida também teve dificuldades, por isso mantive a concentração, não foi fácil, mas pronto, o segundo lugar foi possível. Consegui fazer um bom turno, entregar o carro ao César com o segundo lugar e pena foi os pneus terem desgastado um pouco mais, não é? Tentei também jogar com o carro que estava à frente no início, tentar fazer alguma pressão, não consegui manter o ritmo, ele consegui, mas acho que para uma primeira prova com a nova driver, com o César, com o novo carro, podemos tirar um balanço positivo. Até ao final da corrida, Stefan De Val construiu uma vantagem que ficou perto de prefazer uma volta completa à pista bracarense, sendo em alguns momentos da corrida 3 segundos mais rápido que os seus rivais, o que diz bem da valia deste italiano do Wolf G808. The car actually was really great this time. The team has done a great job because the cars improved a lot between race 1 and race 2. The tire was also in better condition, the one I used to start race 2, so that I think that gave us a hedge in the first few laps. I had a great start, was able to become seconds before the first corner, and then had no problem following the first one, and when he came into the box, I don't know why, and then from then I was leading the race and just again working on my pace and increasing the gap between my followers. O pódio final da segunda prova do Campeonato Nacional de Velocidade com o Stefan De Val como grande dominador e a somar a segunda vitória. A classificação desta segunda prova da jornada de abertura ficou assim ordenada, com destaque para o segundo lugar da nova driver e a terceira posição para a equipa BP Ultimate Vodafone. A próxima ronda do Campeonato Nacional de Velocidade está marcada para a Rampa da Falperra, a realizar nos dias 10 e 11 de maio. Até lá!